Cuca é radicalmente contrário à saída de Scarpa. Falo também sobre um zagueiro brasileiro que atua na Rússia e alvo de Flamengo, Atlético e mais um clube da Série A. Jogador da seleção brasileira e do Manchester City, que entrou na pauta do Tottenham, clube inglês, promete proposta estratosférica para o jogador. Notícia que interessa ao Atlético Mineiro pelo mecanismo de solidariedade. O Atlético vai ter sempre um percentual de vendas futuras sempre que o atleta for negociado. Zagueiro brasileiro de 24 anos, que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais um ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Preciso falar agora de Gustavo Scarpa trocar o Galo pelo Al Taon da Arábia Saudita. Nos próximos dias, a equipe saudita prometeu uma oferta ao Galo. As cifras não foram reveladas, mas até o técnico do Al Taon, Péricles Chamusca, já admitiu publicamente a indicação para a contratação do jogador. E a informação exclusiva vem agora: o Cuca é radicalmente contrário à transferência do Scarpa. Antes mesmo de conceder uma entrevista coletiva tentando deixar claro que não pretende abrir mão do atleta, Cuca conversou com dirigentes atleticanos que acompanharam a delegação no Rio de Janeiro para afirmar que o atleta é insubstituível, que ele não pode perder o Scarpa sob hipótese alguma, correndo o risco de ter muito menos força para as partidas de mata-mata da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, os 2 títulos mais prováveis, mais possíveis para o Atlético nessa temporada. O Campeonato Brasileiro ficou bastante distante. Diante dos microfones, o Cuca não foi tão enfático e disse o seguinte, abre aspas: vai chegar proposta pelo Scarpa? Não sei. Quem disse que vai chegar? Tem que chegar primeiro, né? E tem outra. Uma coisa é chegar, a outra é liberar. O Scarpa que nem pense, nem comece a falar nada. Jogador super importante na visão do Cuca, pro treinador atleticano Renier, recém-contratado, pode jogar ao lado do Scarpa e não substituí-lo. O Cuca vê o Scarpa como meia pensador, aquele que pifa os outros jogadores, enquanto o Renier como um ponta de lança, aquele que vai estar um pouco mais perto dos atacantes e também da área adversária. Disputa na bola, né? Foi no corpo. Calma. Tem disputa na bola sim. Calma. Tem disputa na bola sim, pelo amor de Deus. Tem disputa na bola. Você e outra tá inventando coisa, a roda quando agora. o Coelho faz o pênalti, o Coelho ainda faz aquela... Sabe aquele negócio que te batou na cueca? Não, para com isso. Nenhum dos dois foi nada. Gente, se fosse o contrário, eu estaria aqui mordendo a câmera. Esse é o problema. Pedindo pênalti. Esse é o problema. Então foi pênalti, e se fosse o contrário, eu falaria aqui. Aqui os donos do Galo, até o Valu me surpreende, sabe? Não, eu sou correto, tudo bem, independente se a camisa eu sou correto. Não sou obrigado a achar o que você pensa. Foi pênalti. Se fosse o contrário, teria sido. O Coelho vai no corpo do Coutinho, olha lá. Isso aí é pênalti. Não pode ir no corpo do Coutinho, não. O Coutinho é um ser iluminado, não pode ser tocado. Não. É isso. Futebol é contato. Então ele foi tocar. Houve o toque, mas o simples fato de haver o toque não significa que é pênalti. Por quê? Mas baseado em que você está falando isso? Não foi pênalti. Por causa de intensidade? Normal do jogo. Por causa de intensidade? Porque nem todo contato é normal. Porque nem todo contato resulta numa ação faltosa. É isso aí. Por causa disso. É isso mesmo? É isso. Estou te trazendo a informação. Então isso aí pra vocês não foi falta? Estou te trazendo a informação. Não.
Não com isso. O Atlético também foi garfado, é isso que quer saber? Aí, galera. É isso que quer saber? O Atlético também foi garfado. E aí, aquele lance é o mesmo árbitro que marcou uma falta do aquele lance lá do Sandro Meirahit lá, que anulou um gol no Gil, no Ronaldo, foi pênalti? Claro que não. Hã? Claro que não. Então. Eu tô com a mesma opinião, querido. O que eu tô te perguntando é isso mesmo. Eu sou coerente. Então você é coerente. Então você acha que você é coerente. Você não tem argumentação, não. Foi. Aqui você não me pega, não. Foi. É isso. Foi. Então, parabéns. Mais um pênalti do jeitinho que você gosta. Isso aí. Você e vários do Brasil. Aí, parabéns. Mais um pra conta de vocês. Contra o corpo do Coutinho. Isso aí é pênalti lá no Rio, aqui em qualquer lugar. É sim. Só que aí, a turminha na Argentina aqui, não é não. Na Libertadores não é. Espera o futebol argentino é lá na Argentina. Então tá, Sul-Americano. Então é o seguinte, o Atlético, você não fica comparando com o que houve ontem. Ô, Biel, você não pode e o errar um senhor gol desse, cara, Davi de Oliveira Lacerda. Não pode errar, Pelo Biel. amor de Deus. Biel, faltando 36 minutos do segundo tempo, a bola ali, melzinho com açúcar. Tem que fazer, Biel. Tem que fazer. O Atlético ontem tinha tudo para sair de lá com uma vitória, apesar de não ter jogado o futebol que a gente esperava. O Atlético foi abaixo. O Atlético ganharia o jogo. O Atlético teve um pênalti. Thiago, o Atlético, desculpa. Não foi por causa disso. O Atlético não jogou bem o jogo, Tira o gol do Vasco, que não aconteceu. Não jogou bem, que não deveria ter acontecido. O time do Vasco não é bom e o Atlético não jogou bem. Não jogou bem. O Everton fez uma grande defesa. O Atlético poderia ter saído. Isso é do jogo. O que não é do jogo é a arbitragem indo no VAR e marcar um pênalti esdrúxulo desse. Cara, inacreditável. Tudo bem. Hoje você tomou passapano de árbitro nesse programa. Como no caso. Você é conivente com o senhor Wilton Pereira de Sampaio e conivente com o senhor Davi Lacerda. Os dois garfaram o futebol mineiro ontem. E o senhor está sendo conivente com os dois. E só lembrando, Thiago, se a gente lembrou a respeito do Wilton, em 2022 na Copa do Brasil do Atlético contra o Flamengo, esse mesmo Davi foi o Davi que anulou o gol do Lucas Silva o ano passado no Campeonato Brasileiro. E o Davi, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês estiverem... Tá gaguejando por quê, irmão? Se vocês estiverem assistindo... A minha fala já está falando, como diria o Enéas, eu só tenho 40 segundos. O Davi, se estiver apitando um jogo e ele for no VAR, podem ter certeza, ele vai voltar para o campo com a marcação que o VAR está mostrando para ele. É uma vergonha. Ele está a menos de 2 metros desse lance. Aí, ó, ele está a menos de 2 metros desse lance. Mas o VAR chamou, ele sempre acompanha as decisões do VAR. É um árbitro decorativo do futebol brasileiro. Beleza. Discussão de arbitragem à parte, o Atlético não mostrou o futebol que a gente estava vendo contra o Flamengo. Ok, tem a justificativa do cansaço físico, tem a justificativa, né, da ausência do Hulk, tem várias coisas. Mas o Atlético tem que buscar, deu folga hoje para os jogadores, para dar uma folga aí, um descanso mental, um descanso físico. Né? Ontem não foi o futebol que a gente esperava. Ainda precisa do Atlético correr atrás desse reforço para o meio de campo. Ontem, quando o Alexander entra no segundo tempo, ele dá outra história para o meio de campo. Jogador. Né? O time ganhou uma consistência defensiva melhor. O time soube equacionar titular mais. Na quinta? Eu acho que ele já pode começar a pleitear uma vaga nesse time aí. Então, 17 finalizações, 4 bolas no gol. O Atlético tem ainda que olhar isso. Cara, 16 escanteios e você não ter um escanteio perigoso. Isso tem que ser. Eu sei, Cuca, que você não está tendo tempo para trabalhar, mas tem que tirar. Nós temos uma semana um pouquinho maior agora, né? Você vai ter 2 dias para treinar. Cara, o escanteio é um fator fundamental que você pode definir um jogo. O Ceará fez um gol lá contra o Flamengo, não foi? Não foi o Ceará agora que o Flamengo empatou? Gol de cabeça, é isso, cara. Não dá para você ver essas coisas. E olha, nós estamos falando sobre isso, a bola aérea do Atlético ainda continua deficitária. Porque o Vasco teve no primeiro tempo ali uma sequência, até aquela bola que foi na trave, no pé da trave ali, de bola na área que o Atlético tem que também cuidar. Cuca, então vamos ajeitar, sabe por quê, Cuca? Tá começando o segundo turno aí e o time do Grêmio perdeu ontem pro Sport, que não ganhava de ninguém, hein? Então a responsabilidade aumentou de ganhar do Grêmio. Porque, você tem dúvida? Agora eu posso falar aqui. Fala. É obrigação ganhar do Grêmio. É obrigação ganhar do Grêmio. Meu Deus eu do céu. gosto de uma obrigação. Até o Sport ganhou, né, Que novidade. Se não vai ganhar, se é o Sport... Boa tarde, Thiago Fernandes. Boa tarde. É obrigação ganhar do Grêmio? Óbvio que é. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!